Pessoal, vamos começar, eu acho, a passar, já são 7h05. O pessoal está entrando, já tem uma turma boa, mas a gente já pode começar. Bom, nós estamos... Primeiro, boa noite para todo mundo. Em nome da Ficus, eu agradeço a todos os clientes que estão aqui, todo mundo está participando. Agradeço muito a XP também, nossa parceira, ao Hugo, Joaquim, que são da mesa de renda variável. O intuito aqui é cada vez mais ter mais esses eventos para trazer temas diferentes e aproximar todo mundo, tudo que a gente pode oferecer. Renda variável está na veia de todos vocês, nossos clientes. E aqui é um momento onde nós vamos também poder interagir com eles e tirar todas as dúvidas. Eles vão fazer uma apresentação primeiro macro, depois micro. E no final, o Gabriel, da Ficus, vai fazer o meio de campo entre os clientes, as dúvidas que vocês vão mandando durante a apresentação. Vocês podem escrever isso por chat, para ele fazer esse meio de campo com o Joaquim. Então, obrigado a todos. Hugo e Joaquim, está com vocês. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença aqui hoje. Se me permite, Tadeu, eu queria começar, eu vou dar uma ideia, um panorama geral do que é essa mesa aqui de renda variável da XP, que ela é plugada, né, na Ficus, o que ela oferece de estrutura para vocês, para que todo mundo tenha assim, uma ideia de como é que vocês usam essas informações que a XP produz aqui, né, e como é que funciona essa dinâmica, né? Essa mesa de operações, ela é voltada única e exclusivamente para o atendimento dos escritórios, tá? Então, a gente só atende assessores de investimento. Essa mesa de operações que a gente está aqui hoje, ela é voltada mais para um atendimento aí de institucional, né? Então, o que é legal compartilhar com vocês é que a mesa ela tem a mesma informação que tem hoje os nossos fundos que são atendidos aqui, os nossos parceiros institucionais, que a gente chama, né? Então, eu vou passar um pouquinho por esses conteúdos, né? Na parte de execução, a gente tem uma execução ali muito rápida via ou o chat, ou o chat do Skype, né, que vocês têm, o Bloomberg, ou até pode ser por telefone, enfim, e-mail. Então, a gente tem todas as modalidades, os conteúdos, todos os relatórios que nós produzimos, que são exclusivos dos assessores, também pode ser compartilhado pelo cliente. Então, relatório de manhã, morning call, semanal, trades ideas, né, etc. Os eventos, pessoal, a gente faz muitos eventos com vocês, e que alguns podem ser abertos para clientes, né, quando não envolve um tema um pouquinho mais complexo. Ofertas, a gente prepara também todo o material, e o Research Sales, que a gente faz aí um alerta dos principais pontos de atualização, de update do nosso time de pesquisa, né? Porque o time de pesquisa ele tem ali 50 pessoas, mais ou menos, cobrindo vários setores e diversas empresas, então fica difícil a gente acompanhar tudo em tempo real. A gente tem aqui um time exclusivo para mandar para os assessores a informação mais em tempo real, tá? Nesse time, estou eu e o Joca, que está aqui hoje, né? Tem outras 10, 12 pessoas que trabalham com a gente. Eu estou no mercado aí mais ou menos há 10 anos, né? Minha experiência aí, eu trabalhei um pouquinho no BNP Paribas, ali na parte de atendimento private, né? Sempre voltado para a pessoa física. Tive uma passagem ali pelo Bradesco, trabalhei um pouquinho na Agro, a corretora estava se transformando, e eu recebi uma proposta no ano passado para vir para a XP, e acabei topando para um projeto legal aí de ampliar a atuação dessa mesa, né? O Joca, que está aqui com a gente, ele também tem uma passagem longa aí no mercado, já foi analista do Deutsche Bank e também analista de research da XP, né? O research é área de pesquisa, aquele cara que solta o preço-alvo, que está em contato direto com as empresas, tá? Então, só para passar um pouquinho do escopo. Vamos lá, pessoal, o que a gente tem aqui hoje, né? O que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje? A ideia é a gente passar um panorama geral de macro para vocês, né? Como é que está aí o mundo e o Brasil de forma macroeconômica, né? Como é que essas variáveis estão se relacionando e fazendo preço na Bolsa. E também, no finalzinho ali, a gente entra mais no micro, que a gente chama, que é a parte mais pequenininha, onde a gente fala de algumas empresas especificamente, tá? E aí a gente vai passar por alguns temas, né? O tema principal, acho que principalmente para o Brasil, é a pandemia. Uma outra coisa que a gente acho que ainda está em pauta, né, é a preocupação com os estímulos, se vai ter uma desaceleração muito brusca na retirada desses estímulos econômicos por conta da pandemia.
o reflection trade, que a gente fala, né, que seria a compra, né, a negociação em busca de inflação, né, que ativos que se beneficiaram no finalzinho ali de 2020 por conta de uma preocupação maior com a inflação, e por que isso acontece, né, a gente vai passar um pouquinho. Fiscal, né, o problema do Brasil, que é o elefante que já está na sala há algum tempo, a gente tem um país que tem uma deficiência, né, na parte fiscal, a gente é um país muito endividado, e um país ainda emergente, né? Então a gente não pode ter uma dívida muito alta. Isso tem algumas implicações para as nossas ações, para a nossa vida mesmo aqui, para o cotidiano do empresário e também do investidor, com certeza. As projeções econômicas para 2021, né? O que a gente espera? A nossa equipe de análise espera aí para 2021, né? Em termos de Ibovespa, parâmetros para Ibovespa, para papéis, para crescimento econômico e também para dólar. E aqui falar um pouquinho desses tal plays que a gente fala, que são as jogadas, né, dentro da Bolsa, que são mais defensivos para esse cenário mais conturbado, né, sem desprezar aí aqueles papeizinhos um pouquinho mais arriscados que também podem gerar um bom crescimento, tá? Então, esses são os temas de forma geral. Vamos entrar no primeiro aqui, que é a pandemia. Bom, pessoal, então falando aí de pandemia, a gente já está agora... O mercado, né, de forma geral, né, não as pessoas aí, se a gente nunca pode desprezar o problema grave que a gente tem de saúde humanitária no mundo, mas quando a gente vai fazer uma apresentação dessa, a gente tenta focar ali na aplicação econômica, né? A gente está vivendo uma situação muito complexa, muito complicada no Brasil, uma situação pior do que estava o ano passado, e por que a Bolsa não reagiu tão forte quanto reagiu no ano passado, né? A gente tem aí diversas questões técnicas que a gente vai comentar um pouquinho, mas, Joca, se você puder comentar um pouco esses gráficos aí de vacinação, acho que fica legal, e depois eu complemento aí falando por que a Bolsa não reagiu tão forte quanto reagiu o ano passado e o que a gente espera dessa reação aí nos próximos meses, dado que o Brasil está numa das piores situações do mundo, né, em termos de Covid, aí, de mortes. Opa, obrigado, Hugo. Estava tentando desmutar aqui. Não, pô, perfeito. Esse gráfico, esse slide, ele é muito simples, né? Acho que a grande mensagem é que enquanto a gente está, esse gráfico da direita, tá? Enquanto a gente está talvez aí no pior momento da pandemia, né? Os Estados Unidos, que era o grande destaque negativo, a linha amarela, corrigiu rápido, né, em número de casos, né? Então aquela mesma coisa que a gente ouviu lá de Israel, né? Pô, Israel começou a vacinar rápido, né? Com bastante intensidade. Pô, rapidamente o número de novos casos por dia começou a cair. Aqui é a mesma coisa. Então isso é uma média, né, de 7 dias. Então você vê que a linha amarela é os Estados Unidos reduzindo bastante aí a quantidade de novos casos por dia, né? Muito por conta da vacinação forte, tá? Aqui no gráfico da direita fica muito evidente, né, que os Estados Unidos é destaque em termos de vacinação, né? Destaque positivo, né? E a gente destaque negativo, né? Então, poxa, enquanto os Estados Unidos aí está em 18% já, esse número está até um pouco mais atualizado, já virou quase 25%, né? Por cento da população já recebeu a primeira dose, né? E no Brasil ainda é 4,5 mais ou menos, tá? 4 ali, tá? Poxa, se você olhar com outros emergentes como Índia, o próprio México, né? A Argentina, própria Rússia, a gente até que está bem. Tá e não tá, né? Porque a gente tem visto o número de mortes e o percentual de ocupação das UTIs, que aí é o que preocupa, né? A saturação, né? Do sistema de saúde, né? Que é o gráfico do meio. Então, poxa, o gráfico do meio, né? Meio mais para baixo aí, né? Pô, você vê que a taxa de ocupação era por volta de 60%, a linha amarela, tá? E 80%. Aonde? São Paulo, tá? Agora, se você pegar outros estados, né? Estados que têm a população um pouco menor, mas que têm uma geografia também relevante, Mato Grosso, né? O Rio Grande do Sul,
já está em mais de 100% de ocupação dos leitos, tá? Então, realmente, o momento é muito grave, né? Então, a grande mensagem aqui somos o destaque negativo, tá? Em termos de pandemia, mas não necessariamente todas as empresas que estão na bolsa vão sofrer com isso, né? Então você tem 82 histórias ali e às vezes empresas que não estão no Ibov e que talvez se comporte, que talvez não, né? E com certeza se comporta de uma maneira diferente. Boa. E aí, até puxando esse gancho, assim, como essa curva dos Estados Unidos, né, que o Jó comentou primeiro ali, aquele gráfico superior ali da direita, essa curva muito acentuada de queda, ela sugere que a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, o fator incerteza para a Bolsa, ele sempre é um complicador muito grave, né? Mais do que a notícia ruim, a incerteza, ela acaba sendo um complicador muito grave. Então, pelo fato da gente não ter essa incerteza tão grande pela frente de que a pandemia vai acabar em algum momento e que o Brasil, por mais que esteja um pouco atrasado, já está próximo disso, em termos aí de falar um mês de lockdown, um mês e meio de lockdown, é devastador para pequenas e médias empresas, para pequenos comerciantes, mas quando a gente fala, como o Joca comentou, quando você fala de empresas bem capitalizadas, com acesso a crédito na Bolsa de Valores e com uma geração de caixa muito grande, e algumas até exportadoras, a história não é tão complicada assim, complexa assim, e aí você não tem mais aquele fator de incerteza global, e aí essas ações se mantêm um pouco mais estáveis e segura o índice Bovespa, mesmo a gente estando aí num cenário muito ruim, tá? Eu coloquei isso aqui, Joca, para a gente falar um pouquinho da ansiedade que gera nos investidores esse juros muito baixo no mundo como um todo, né? E a gente teve, assim, em 2020, pessoal, um movimento da Bolsa lá de chegar a bater lá 60 mil pontos, 70 e poucos mil pontos ali, ficou parado um tempinho. Por que ela voltou tão rápido, né? Eu acho que essa ansiedade do cash is trash, né? O dinheiro é lixo, não serve para nada, a gente tem que comprar alguma coisa, algum ativo com isso, gerou uma certa ansiedade nos investidores e fez com que as ações subissem bastante, né? A gente teve até o Brasil vindo a ter taxa de juros negativas, o que era inimaginável há uns 2 anos atrás, né? Mesmo com juros aí numa tendência de queda. Se você quiser comentar um pouquinho, Joca, o que a gente está explicando aqui nesse gráfico, e aí já entra um pouco, pessoal, naquela parte do reflection trade que eu falei. Algumas ações aqui, como a Vale, subiram muito, e o Joca vai explicar para a gente o porquê que isso acontece quando o taxa de juros vai muito para baixo e sobra liquidez no mercado. Perfeito, Hugo. Acho que o Hugo colocou muito bem, assim, que a ansiedade, né, gera uma sensação, a perda, né, a sensação de perder, e é aquela perda virtual, né, Hugo? Não necessariamente o investidor saiu do papel, mas viu ali um prejuízo virtual, né? E ele gera uma ansiedade e você fica sempre com aquela sensação de estar perdendo o bonde, né? Então, esse bonde, né? Esse rally recente, ele começou ali em novembro, né? Na virada de outubro para novembro do ano passado, que é onde você teve uma redução da aversão a risco no mundo todo por 2 grandes fatores macro muito importantes, né? Primeiro, você teve a definição ali das eleições nos Estados Unidos, né? E o outro grande fator aqui é onde se começou a aplicação de vacinas no mundo, né? Então, em julho, você tinha a discussão de qual a vacina, e aí, em novembro, passou-se já a começar a aplicar a vacina em alguns lugares, né? E aí a gente tirou, voltando para a incerteza, né? Nesse momento, a gente tira 2 grandes fatores de incertezas para o mercado, né? E aí sobra o quê? Um caminhão de dinheiro sem saber para onde ir, a incerteza sumiu um pouco do radar, e aí acontece aí um rally na Bolsa, né? Exato. E aí, nessa de ter muita liquidez no mundo, como o Hugo comentou, você tem aí os investidores preocupados com a inflação, né? Então, poxa, como é que eu vou me proteger da inflação? Ativos reais, né? E aí, um dos ativos que mais se beneficiou desse excesso de liquidez
são empresas ligadas a commodities, né? E empresas ligadas a commodities, não por coincidência, são empresas que costumam andar mais em início de ciclo, né? Por que andar mais em início de ciclo? Porque acelera a produção, porque está vendendo mais. Então a Vale foi exatamente isso, né? Que é essa linha azul. Então nesse rally atual, a Vale andou muito porque, poxa, entregou ali, você tinha ali o maior comprador de minério no mundo, a China, comprando tudo que podia, e, poxa, a Vale é um dos principais players aí globais no setor, né? E se beneficiou disso, né? Então você teve uma oferta que ficou de lado, enquanto o maior consumidor China começou a consumir muito, né? E aí, poxa, o que tem acontecido com o Ibov é bem interessante, que é a linha verde, né? Poxa, o Ibov no rally atual, ainda, do 30 do 10 para cá, ainda está subindo ali seus 15, 17%, né? Que é a linha verde, né? Está na base 100, né? 100 pontos. Então você diminui 100, então você tem 17,5%. O que é positivo, né? Agora, o interessante é que muito recentemente o S&P, né, a bolsa americana, que é a linha azul, continua subindo, né? Mesmo com essa correção de hoje, né? Continua subindo. E o Ibov parece que começou a descolar um pouco, né? Um pouco por causa do momento ruim em relação à pandemia, um pouco por causa dos riscos de políticos, né, no Brasil, né, Hugo? E aí a gente nessa entrega aí, digamos, de devolvendo o desempenho que estava muito bom do Ibov, aí você começa a ver que as oportunidades talvez já não estejam mais na Vale, já não começa a ir para outros setores, né, Hugo? Exato. E assim, pessoal, esse gráfico, ele zera, né, como se fosse um ponto de partida zero lá no dia 10 do dia 30 de outubro, e até hoje aí o que seria aí era fechamento de fevereiro, né? Não sei se pega o fechamento de fevereiro, né? O que seria essas ações. Então a gente vê assim, a Vale ela tem um peso muito relevante na bolsa ali, quase 12%, 11, 12%. Então essa alta toda da Vale de 69%, como está nesse gráfico, tem um impacto no índice Bovespa e aí faz a gente levantar algumas questões. Hoje, quando você vai comprar as ações na bolsa, você não está comprando o índice Bovespa, você está comprando uma ação específica, só que uma subiu 70% e a outra está de lado desde outubro. Então, são dois casos diferentes e a gente vê oportunidades, mesmo em algumas que subiram muito, mas a gente tem muito mais oportunidade também naquelas ações que não andaram e que elas não correspondem a essa variação positiva do índice. Enquanto o índice subiu muito puxado por commodity, né, Petro, Vale, os bancos no finalzinho ali começaram a andar também, a maioria das empresas ligadas à economia local não andaram nada, né? Deve ter muita gente aí, infelizmente, que estava posicionado antes da pandemia e que não recuperou muita coisa, porque essas empresas ainda estão sofrendo e agora, de novo, por conta da pandemia. O que é interessante comentar com vocês, pessoal, ainda na parte macro, é que quando tudo isso aconteceu, a pandemia, o que os bancos centrais dos países fizeram? Né? Putz, eu vou ter que parar a economia por um tempo, vai gerar um desajuste aqui muito grande, eu vou ter um gap onde nada é produzido e quase nada é consumido, e aí eu preciso injetar dinheiro para fazer essa economia reviver, né? Como se fosse aquele desfibrilador ali na economia. Então, o que o Banco Central faz? Ele dá estímulo econômico e estilo monetário, né? O que a gente chama de expansão monetária. Isso, o que ele faz? Ou ele, nesse caso, acho que uma das poucas vezes na história, os governos deram dinheiro direto na mão das pessoas, né? O caso dos Estados Unidos fazendo um novo pacote agora, com mais de $1.000, $1.400, se eu não me engano, na mão de cada americano. O Brasil um pouquinho menos expansivo ali, né? Porque a gente tem uma capacidade fiscal muito menor, a gente vai dar R$150 agora no segundo pacote para cada brasileiro ali, né? Que passa por necessidade. Isso tem consequências econômicas, pessoal, na dívida dos países e, consequentemente, a longo prazo, na inflação que isso pode gerar. A gente sabe que quando o governo gasta muito, esse dinheiro vai para algum lugar, às vezes acaba indo para consumo e o consumo gera inflação.
E nesse comecinho de ano agora, a gente está vendo uma bela de uma turbulência nos mercados, principalmente em alguns mercados emergentes, né? O que aconteceu hoje no mercado explica muito isso, que é esse gráfico do meio embaixo, que é o rendimento do Tesouro Americano. O que é isso aqui? Esse aqui é quase que é o CDI lá dos Estados Unidos, separado por prazos, né? Hoje, se eu aplicar lá no Brasil, na taxa Selic, no CDI, ficar posicionado 5 anos, eu não vou ter um rendimento de 2, né? Eu vou ter um rendimento de 4, 5, dependendo do prazo, esse rendimento médio que você vai estar posicionado, ele vai melhorar. E cada vez que esse título do Tesouro Americano ele sobe, ele tem consequências para o nosso mercado de renda variável. E essas consequências, geralmente, elas são negativas. Por quê? Porque se eu estou subindo o título de renda fixa, eu estou piorando da renda variável, eu estou piorando a atratividade da renda variável. Só que, hoje, isso não é um consenso de mercado, tá, pessoal? Não quer dizer que esse título está subindo e que o mercado deveria cair. Por isso que a gente vê esse mercado abre em alta, fecha em baixa, no meio do dia sobe de novo, depois fecha. Por quê? Porque tem muitas incertezas no mercado com relação a essa inflação. A gente tem uma inflação que ela veio por um choque de oferta, a gente tem uma inflação que ela vai vir certamente por esse estímulo monetário, que é isso que está fazendo o título subir, mas a gente tem, por outro lado, um desemprego muito forte, que ainda está alto no Brasil e está muito mais alto do que estava nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem um gráfico ali na direita, no canto superior, que fala um pouco sobre os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né? Esses pedidos eles continuam altos. Isso sugere que a economia tem um gap ainda para preencher, né? O que a gente chama de ato lá, né? Que a economia ainda tem um gap para preencher e que a inflação não deve aparecer num prazo tão curto, né? Ontem o Powell falou sobre isso, né? O presidente do Banco Central Americano falou que a taxa de juros ela não deve subir tão cedo, né? Nos próximos 2, 3 anos. Isso deu um certo conforto para o mercado, então o mercado ontem começou a subir muito lá fora, aqui no Brasil foi junto, legal, e hoje o mercado já não acredita mais muito naquela história e acabou puxando de novo as taxas de juros. Então essa briga de taxa de juros entre Banco Central e mercado, ela deve continuar muito forte, isso vai gerar volatilidade para os ativos, mas o que a gente tem de visão de cenário base é que esse gap que tem na economia americana para ser preenchido, e também na brasileira, não deve gerar uma inflação tão forte que preocupe os mercados da forma como o mercado está volátil. Então, a gente vê algumas oportunidades no mercado nesse sentido, mas que não vamos desprezar esse risco de completo. Então, a gente vai ter que ter uma carteira talvez um pouco mais defensiva de empresas maiores, de empresas pagadoras de dividendos, que são mais defensivas nesse cenário de juros altos, tá? Se alguém quiser pontuar alguma coisa, o Gabriel, eu vi aqui, acho que alguém levantando a mão, não sei se foi sem querer, mas se quiser, pessoal, manda no chat aí, a gente Isso aí, fala. Pessoal. Estamos com o chat aberto aqui, se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade. Legal, legal. E aí a gente vem um pouco para o Brasil, né, Jocá? Vamos falar um pouquinho de Brasil. Então, a gente falou de macro, pessoal, deixa eu recapitular isso aqui para vocês. Pandemia, no começo da pandemia, incerteza muito grande, o mercado estava lá alavancado, todo mundo otimista, super posicionado em bolsa, veio um choque de curto prazo com uma incerteza grande, a bolsa desaba. As previsões de crescimento econômico eram desastrosas, o Brasil ia crescer menos 9, Estados Unidos não sei quanto, a China ia cair também, a Europa mais de 10. No final das contas, os auxílios que foram dados e a capacidade das empresas de se reinventarem, e até dos consumidores, né, da gente, da população como um todo, de se reinventar no consumo, nas coisas, seguraram essa economia. Então, a gente terminou um ano com um ano muito melhor do que o esperado quando a gente estava no meio da pandemia, e com a ajuda desses bancos centrais dando liquidez para a economia. Isso teve alguns desajustes econômicos que geram algumas questões agora, que a gente comentou ali, né, entre ter muita inflação e ter pouca inflação, isso vai guiar um pouco os mercados nos próximos dias, e aí a gente tem os nossos problemas particulares, que é Brasil, né, não é? Os problemas que o mundo tem, a gente também tem, só que a gente tem os nossos, e também, pessoal, isso gera oportunidades, tá? Porque o Ibovespa não andou tanto quanto o S&P, né, Joca? A gente está um pouco longe agora da máxima histórica, enquanto ontem alguns mercados estavam fazendo o máximo histórico. Né? Então, assim, o que a gente comenta? O Brasil não está... O efeito que a gente vê dessa alta de juros e inflação no Brasil, no mercado emergente, não é o mesmo que a gente está vendo lá fora.
por mais que lá fora está gerando uma certa volatilidade, sempre que isso dá uma amenizada, o mercado volta para a máxima histórica, porque os juros ainda estão baixos. E no Brasil, o que está pesando são as nossas questões principais aí. Acho que, Joca, se você quiser comentar um pouquinho da parte fiscal, a interferência do governo aí nos bancos, o Lira falando lá sobre o teto fiscal. Então, vamos... Só um minutinho. É legal. Oi. O seguinte, o chat parece que ele não está aberto. Então, enquanto o Joaquim comenta isso, se puder nos ajudar abrindo o chat para o pessoal poder responder. Opa! Legal. O que o Hugo comentou, acho que foi um panorama assim, do início ao fim. Poxa, os riscos estão aí, mas talvez mais claros, né? Desses que estão mais claros, né? Talvez o mais antigo, né, seja o fiscal, né? Então, poxa, o fiscal entenda como a dívida do país, né? Então, o país já era endividado, né? E acelerou muito esse endividamento, né? Então, poxa, o gráfico aqui da esquerda, né? Essa linha amarela com a linha vermelha escrito projeção, a linha amarela é o realizado, o vermelho é a projeção. Então, o Brasil, ele era um país aí de 75% de endividamento, né? Se você pegar a dívida do país e dividir pelo PIB, né? Dívida bruta dividida pelo PIB, você fala, pô, isso é muito, isso é pouco. Comparado aos emergentes, era ok. Comparado aos Estados Unidos, por exemplo, que é 100%, você fala, então é bem menos. Só que lá é a moeda forte, né? Lá você tem uma confiança do mercado em relação ao tesouro, né? Ao risco do país quebrar, muito menor, né? Lá é o chamado Porto Seguro, é o dólar, o Porto Seguro é o tesouro do país Estados Unidos, né? Então, a nossa moeda é moeda de emergente, é uma moeda mais fraca, né? E a gente tem um histórico, é uma história mais nova, né? E uma história mais nova onde tiveram riscos recentes que deu uma chacoalhada no relacionamento com os outros países, né? Então, de fato, o 75% que a gente já tinha de endividamento não significa que a gente ser menos endividado nessa relação era algo suficiente, né? Não, já éramos um país endividado, só que, poxa, com uma confiança ali meio deteriorada, né? Vídeo o que a Dilma fez ali no seu segundo mandato, né? Com as elétricas, próximo ali de 2014, se eu não me engano, e por aí vai, né? Eu acho que o Brasil, dentre os 20 principais emergentes, foi o segundo que mais gastou e virou o mais endividado. Esse é o grande ponto, né? Então, é a linha vermelha. Então, o Brasil saiu de 75% de dívida PIB para 90%, vai atingir, né, 96% mais ou menos até o final de 2023, né? Dado aí a projeção dos estímulos, né? Essa é a projeção do nosso economista-chefe aqui da XP, o Caio Megali, que inclusive é um cara que já trabalhou no Ministério da Economia, dentro do time do Paulo Guedes, né? Já teve passagens por outras casas renomadas no mercado também. Poxa, dito isso, né? Dito isso, uma outra questão que vem trazendo muito risco, né? E uma percepção do investidor negativa, né? O risco político, né? Então, poxa, a gente pode perceber que é só não ter notícia muito forte lá de Brasília que o Ibov sobe com força, né? Exatamente porque o Ibov ficou muito para trás em relação às outras bolsas. E não é em relação só aos Estados Unidos, não, é em relação a outros emergentes, outros pares, né? E aí, poxa, a gente teve vários eventos, e aí todas as outras informações que estão nesse gráfico são esses outros eventos, tá? De risco político. Então, poxa, o que a gente chama de populismo, né? A primeira frase lá em cima, né? Cloroquina e mais auxílio ao invés de vacina, né? Poxa, o que é melhor? Não era melhor ter entrado na fila para comprar a vacina
lá em outubro, né? Poxa, a gente está comprando vacina depois que a segunda onda veio, né? Até então a gente tinha comprado ali a Coronavac e tal, a chinesa, namorou com a russa ali, mas a gente também não foi atrás das outras, né? Então, isso é um ponto, né? A gente preferiu aí o remédio, que é o auxílio, né? Que ao invés de correr mais atrás das vacinas, né? Poxa, o que é mais popular, né? O auxílio ou a vacina? Muito provavelmente o auxílio, né? Enfim, acho que outros grandes eventos, né? Foi a questão da Petrobras, né? Então, à direita você tem a foto desse senhor aqui, é o senhor Castelo Branco, né? Poxa, ele no dia 18/2 ele anunciou um reajuste muito forte, né? No preço do diesel e da gasolina. Mesmo que ainda abaixo da paridade. O mandato dele já estava para acabar agora no dia 20/3, né? Tá muito próximo, né? E, poxa, no apagar das luzes ali do seu mandato, ele acelerou tudo que ele podia em termos de repassar preço, do aumento do preço da commodity, de repassar esse aumento de preço da commodity para a bomba, né? Para o preço do diesel e da gasolina, né? Ele fez tudo o que podia, né? Inclusive, ele fez uma live no Valor Econômico, em que ele vestiu uma camiseta, né? Escrito Mind the Gap, né? Que pô, eu preciso fechar esse gap em relação aos preços que se pratica da gasolina e do diesel lá fora, o máximo que eu puder, né? Isso é impopular, né? A gente os caminhoneiros ameaçaram várias vezes fazer greve, etc., muito por conta disso, né? Um outro grande exemplo é o Banco do Brasil, né? Você tem a fotinho aí do Montesano, né? Que hoje é o presidente do BNDES, que pode ser um cara para substituir o Brandão, que aliás anunciou hoje, né? Ele renunciou agora, próximo das 6 horas, 6h05 mais ou menos. Poxa, o Bolsonaro pressionou ali abertamente por conta do Banco do Brasil tentando fechar a agência. Então, esses eventos são muito ruins. Poxa, esses outros dois aqui embaixo, Hugo, se você quiser comentar, é bem interessante também, tá, pessoal? E aí são exemplos claros de como a Bolsa reage, né? E aí, até fazendo já um pouquinho de entrada no micro, pessoal, acho que isso é dúvida também de muita gente. Qual que é a nossa visão para a Petrobras depois de tudo isso, né, Joca? Assim, toda vez que você tem uma pressão como a que a gente está tendo agora no governo, isso não é exclusividade de Bolsonaro, né? Acho que qualquer governo tende a migrar para um populismo quando ele se sente pressionado pela população de forma geral, né? A popularidade dele começa a cair. E aí, nesse caso, para atender especificamente aí essa categoria de caminhoneiros com diesel, ele acabou interferindo na Petrobras, e o Castelo Branco é um cara que entrou para fazer uma mudança ali, não aceitou essa interferência e acabou saindo, e era um gestor muito querido no mercado, muito bem avaliado, né? E acabou gerando um desconto no preço das ações, tá? Uma parte desse desconto vem da relação de governança, tá, pessoal? Quando o cara vai fazer uma compra de uma empresa, uma das coisas que você olha é a governança, se eu confio em quem está comandando esse negócio. Se eu tenho lá troca de conselho e troca de presidente, eu volto para aquela questão de incerteza muito grande e isso gera um desconto na ação. Só que aqui na Petrobras, diferente do Banco do Brasil, a gente tem uma questão matemática muito forte, né, Joca? Assim, se o preço do petróleo subiu muito lá fora, todas as petrolíferas acompanharam, né? Uma 3R, uma ExxonMobil lá fora. Então, todas as empresas ligadas a esse setor estavam subindo muito e a Petrobras acabou desabando 20% ali no dia, né? Então, por que isso acontece? Pela questão matemática e pela questão de governança. Pela questão matemática, toda vez que o preço do petróleo sobe, como a gente não refina tudo aqui, a gente tem que comprar lá de fora, a gente está sendo impactado por um ajuste negativo de preço, isso mexe no caixa da Petrobras. E pelo ponto de vista de governança, toda vez que o governo está um pouco mais pressionado, a tendência de desfazer essa interferência é muito pequena, então o preço da ação continuou aí bem pressionado e deve continuar pressionado. Na nossa visão, você tem o Petrobras agora vendo tudo?
cuidado, né? Porque, assim, gera volatilidade. Então, uma notícia do presidente, uma fala do presidente pode fazer esse papel subir 5, como pode fazer esse papel cair 5. Então, dado esse nível de volatilidade e risco, a gente colocou venda para a Petrobras, saímos da posição, não acreditamos mais que é uma coisa para se ter na carteira hoje, mas a gente sabe que a gente tem que estudar caso a caso a carteira, por isso que os assessores fazem um papel muito interessante nessa questão de, assim, Hugo, eu não estou falando aqui para um fundo de investimento, falando para o meu cliente pessoa física que tem um patrimônio nesse negócio. Vamos fazer uma estratégia para sair de Petrobras de uma forma um pouco gradual, tá? Mas, assim, comprar hoje não vale a pena, segundo nossa visão, do ponto de vista risco-retorno. Quer dizer que a ação não vai subir? Ela pode subir, mas a gente vê outras empresas melhores posicionadas no setor, inclusive algumas BDRs pode fazer sentido, né, nesse caso. A gente ainda não tem aquela cobertura de BDR a nível empresa, mas de forma macro a gente consegue citar algumas, mas a gente considera a Petro hoje uma ação não muito boa para se ter na carteira, tá? Em condições normais, a gente tem um preço legal. Pode falar. Muito bom você tocar na questão de Petrobras, porque vários clientes estão que têm esse papel, e a XP realmente mudou, né? Tava uma perspectiva de compra, a visão da XP até antes do evento, e virou a mão para venda, diminuindo o preço-alvo, que se eu não me engano era de 32 para 20 e poucos reais. Mas tem essa entrada do novo conselho, que foi aprovada, se não me engano, essa semana, e queria que você falasse um pouco desse novo conselho, porque, pelo que eu vi, os nomes não são tão ruins quanto esperado. Alguma coisa que você poderia falar disso? Você está no mudo, O que a gente vê, assim, a mudança em si, os nomes foram bons, inclusive a gente comenta também sobre Banco do Brasil, a tendência é nomes bons para o conselho, mas assim, a gente tem aquela questão do timing de ajuste, se tiver uma nova interferência, como é que esses caras vão lidar com isso, né? Eles vão ter autonomia para implementar essas políticas, porque aqui a questão ela é muito macro, né, Joca? Eu acho que, assim, por mais que eu tenha um bom conselho, uma boa gestão, uma boa estratégia, e acho que eu concordo com você aí nessa equipe nova, ela dá um alento nesse sentido, mas até esse negócio começar a rodar, e se o Bolsonaro continuar pressionando, o governo de forma geral continuar pressionando, não há muito que esse conselho possa fazer, né, nesse sentido matemático da coisa. Se o cara não puder ajustar o preço, não tem o que fazer, né? E aí, acho que a sinalização mais positiva aqui seria um presidente com mais autonomia, que acho que não é o que deve acontecer agora, né? Nesse curto, médio prazo. Jocas, tem alguma coisa para complementar? Eu acho que, poxa, é aquela história, né? Para você desenvolver um relacionamento, pessoal, é sempre mais difícil do que para desfazer, né? Então é um ganho de confiança, né? Acho que o grande ponto do que o Hugo comentou é que virou um trade binário, né? Isso para quem não tem. Para quem tem o papel, realizar o prejuízo lá embaixo é duro, né? Então o ativo tem seu valor, né? Petro tem seu valor, mas essa questão de governança de curto prazo, né, ruim que o Hugo comentou, é um aviso para, talvez não realizar o prejuízo agora, né? Mas é um aviso de que pode demorar para voltar, né? Pode ser um aviso de paciência, né, Hugo? E tem uma questão técnica, né? Assim, é uma empresa que tem uma capitalização gigante e que para você mover esse preço, geralmente você precisa de um fluxo bem relevante, né? E geralmente esse fluxo relevante é o gringo, né? O investidor estrangeiro, e ele desovou a ação no dia que aconteceu isso, né? O investidor estrangeiro ele não olha muito como é que estava a posição dele em relação à entrada, etc. Se não vale a pena, ele simplesmente descarta a ação, e para ele voltar, ele precisa que essas questões de governança volte, né? Então, a gente vê uma dificuldade desse fluxo voltando, que é o que o Joca comentou, né? Para perder essa relação com Petrobras positiva para o investidor internacional é muito rápido, e para retomar vai demorar um pouquinho, tá? Mas, assim, Tadeu, se você olhar a Petrobras hoje, o preço do petróleo, tudo que tem, ela deveria estar perto de R$30, tá? Né? Esse é o ponto aqui, e que às vezes o investidor que aceita muito mais risco e quer ficar posicionado, ele pode se beneficiar.
O nosso ponto é que o risco está tão elevado e a visibilidade muito baixa, fica difícil da gente colocar um investidor novo num negócio desse, né? Mas, assim, se eu tivesse um cliente que eu conheço o perfil dele, que o cara gosta de risco, colocar um negocinho ali como se fosse uma opção, vamos ver o que dá. Mas eu acho que, olhando aí de forma macro, posição tática, alocação de carteira, eu deixaria de fora no momento, tá? Perfeito, obrigado. Boa. Vamos. O Banco do Brasil, Joca, eu acho que, enfim, o tema é bem parecido, mas não tem aquela consequência de valor imediato, né? O Banco do Brasil ele não está sofrendo imediatamente a uma interferência do governo. Hoje, agora, né? Agora há pouco saiu a renúncia do presidente, né, Joca? Você quer comentar um pouquinho aí? O Joca estava aí no Bloomberg, a gente estava numa reunião aqui agora e ele acabou mandando em última mão, né? Acabou de sair aí a renúncia do presidente. O Brandão. O que aconteceu, assim, poxa, o André Brandão, ele não é um cara tão conhecido, né, nos jornais, etc e tal, mas entre os banqueiros ele é bem conhecido, né, e ele é um cara o histórico dele, né, é de um cara de cortar custo, né, então ele foi presidente do HSBC, né, e ele foi presidente do HSBC bem na época que o HSBC Brasil estava à venda, né, e ele fez a operação lá de venda e vendeu bem para o Bradesco, né? Então ele entrou no Banco do Brasil com esse mandato, né? Só que ele não conseguiu executar nada, né? Nem as coisas mais simples, né? Pô, será que foi incapacidade do cara? Obviamente não, né? Como o Hugo falou, teve um burburinho ali, não uma interferência direta, mas isso acaba ficando mais difícil, né? Ele tentou ali fechar algumas agências e foi isso aí foi o gatilho para criar um conflito político, né? E aí a coisa começou a ficar mais dura, né? E aí não conseguiu nem fazer coisas mais simples, como, por exemplo, vender a posição no Banco Votorantim, que ia gerar ali um caixa de mais ou menos 5,8 bi para o Banco do Brasil, né? Vendendo essa posição. E não deu para fazer, né? Não deu para fazer. Olhando para frente, qual nome vai vir, né? Tem nomes menos políticos e outros mais, mas no geral são pessoas mais de mercado mesmo, né? O Montesano, que é essa foto que está aqui, é o atual presidente do BNDES e é um cara que trabalhou muito tempo para o BTG, né? É um cara bastante técnico, até não, né? Consideravelmente mais técnico que o André Brandão. Poderia ser um nome bom, né? Eu tendo a crer que é muito duro, né? É muito duro, até em termos de sinalização para o governo, né? Com a oposição ganhando força, etc. e tal, né, Hugo? Trazer um nome baita, nome político, pura e simplesmente, né? Assim, aí é um sinal muito ruim para todo mundo. E aqui vocês notam que, assim, óbvio, o Banco do Brasil caiu também, mas não caiu tanto quanto a Petro, né, pela aquela questão matemática de curto prazo e porque aqui é mais fácil do Bolsonaro reverter ou do governo reverter a situação indicando um bom presidente. O que o mercado está questionando é o longo prazo, porque a gente vê que os bancos estão num acirramento de concorrência e busca por tecnologia que não faz sentido você ter agências e você travar a agenda de readequação do banco a custos e demais fatores que o mercado está exigindo já agora. E aí você tem uma dificuldade de retornar a lucratividade do banco, então a gente vê uma dificuldade aqui talvez do Banco do Brasil recuperar também, mas eu acho que é muito menos sensível do que a Petro, e essa questão ela está mais direcionada para o longo prazo. Então é capaz que o Banco do Brasil ainda em condições normais melhore um pouquinho mais do que a Petro. Vamos ver como é que reage amanhã. Acho que não é surpresa para o mercado essa saída, já estava mais do que dado que ia acontecer. Talvez o timing não seja o melhor, né? Óbvio, não é, mas são muitas crises para o governo e isso, enfim, acaba gerando mais tendência de mais interferências, mas a tendência aqui é que o mercado amanhã, óbvio, reage de alguma forma um pouco mais negativa, mas não tanto quanto foi ali no começo, na primeira interferência da Petro, tá? E a longo prazo, acho que a médio prazo, a gente vê sim uma possibilidade de um play tático em Banco do Brasil, tá? Com cuidado também, pessoal, porque o Banco do Brasil está envolvido em todas as questões macro do Brasil, né?
Então, não, se for entrar num negócio desse, vai com caixa aí um pouco mais moderado, mas eu acho que aqui poderia ter algum valor para extrair no médio prazo. A longo prazo é um banco que dificilmente vai acompanhar o crescimento dos outros, porque está sempre nessa interferência, tá? E agora, com o governo mais pressionado, a gente tem dificuldade de entrar em pautas de privatizações, etc., e aí descarta completamente alguma coisa nesse sentido, tá? O governo está sem capital político para nada. Vamos falar um pouquinho de geral de bolsa, o que a gente espera para esse ano, e mesmo com essa turbulência toda, o nosso estrategista-chefe, o Fernando Ferreira, a gente teve uma conversa com ele essa semana, e ele ainda não mudou e não pretende mudar o cenário base dele para a Ibovespa para o fim do ano, tá? Um cenário onde a gente coloca a bolsa ali a 135 mil pontos, né? Olhando 3 modelos diferentes, né? Fluxo de caixa, target price, EV/EBITDA, enfim, não interessa isso aí tudo, mas os modelos em si jogam o Ibovespa ali para 135. O EV/EBITDA, Jocá, se você quiser me ajudar aí, é o Enterprise Value, né? O valor da empresa sobre o que ela gera de caixa ali, né? Então, em 8,5 vezes, isso é a média da Bolsa. Esses indicadores para o Brasil tem um belo de um desconto quando você olha para o S&P, né, Jocá? Se quiser comentar um pouquinho disso, por quê? E que tem oportunidades aí. Se o Brasil realmente se tornar um país sério, em algum momento, você tem um espaço enorme para a Bolsa subir, um espaço enorme só por conta desses descontos que a gente tem por ser um país mais arriscado e com mais interferência, né? Exato. Acho que, poxa, o mais comum aí que todo mundo olha, né, que seria a segunda linha, né, o PI, né, o Price Earnings, ou em português, o preço pelo lucro por ação, né, poxa, 13,5 vezes de preço, né, da razão preço por lucro por ação, equivale a 134 mil pontos, 135 mil pontos, né? Esse aí é o alvo, né, do Fernando Ferreira, como o Hugo bem colocou. E, poxa, se a gente olhar que hoje está a 114 mil pontos, poxa, 114 mil pontos está ali por volta dos 11,3 vezes, 11,6 vezes, tá? Poxa, tem espaço para andar quando você olha a razão do preço atual pelo que as empresas têm expectativa de entregar de dividendo, de lucro por ação esse ano, tá? Então, é tudo com base no resultado, né, na expectativa. O mercado é sempre uma razão de expectativa, né? Então, poxa, o quão o preço vai andar em relação ao denominador, né? O quanto as empresas vão entregar de lucro, né? Tá tão para trás, mas tão para trás, que acho que é bem factível 135 mil pontos até o final do ano, né? Porque, poxa, os atuais 11,3 está abaixo da média de 20 anos, que é 11,6, né? Então, realmente tem espaço para andar, né, Hugo? Acho que é essa leitura aí, viu? Legal, legal. Então, assim, quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, ela tem, mesmo com toda essa alta, a gente tem um desconto com relação a esses indicadores, exatamente pelo que a gente comentou ali no começo, que as empresas da Bolsa, elas não sofreram tanto quanto a economia real, né? Quanto as pessoas, quanto o povo brasileiro, né? Não sofreu tanto porque elas são mais capitalizadas, porque elas conseguem tecnologias diferentes, porque elas estão ligadas a mercados internacionais, porque alguns bens essenciais para a população não vão deixar de ser consumidos, e o resultado das empresas acabou vindo muito melhor do que o esperado, né, Joca? Acho que você tinha até esse dado aí, mais ou menos 80%, alguma coisa assim, das empresas reportaram resultado acima do esperado pelo mercado. Isso olhando já fechado 2020. E aí, com esse desconto na Bolsa, a gente ficou com o lucro que a empresa teve no ano passado versus o preço dela numa relação bem descontada, e que, se a gente tiver um ano de novo bom nesse sentido, você tem muito valor para ser computado na Bolsa de Valores para as empresas. Para aquelas empresas que não andaram tanto,
e até para as empresas que andaram como a Vale, né, Joca? Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre Vale também, pessoal, que eu acho que é um case legal de falar. Aqui a gente comenta um pouquinho disso, né? Nesses últimos movimentos aí, o Joca, se você quiser comentar Posso aproveitar que você está falando de Vale? Pode. Também é uma posição que todo mundo tem muito, não só Vale, mas os Minas, a Gerdau, o CSN. E uma coisa que muitos clientes perguntam é até onde que vai esse preço do minério? Por que que a Vale se valorizou tanto? É só minério, é dólar? Se puder abranger tudo isso, vai ajudar bastante a gente. Legal. Joca, você quer começar? Assim, tem tanta história. Eu gosto de falar de Vale, porque assim, Vale é uma história muito positiva, muito feliz, e que é difícil a gente encontrar hoje em dia, né, nesses últimos acontecimentos. Então, eu adoro falar de Vale. Vamos lá, Joca, se você quiser falar, o Joca é nosso especialista. Ele acompanha, pessoal, o nosso tracker de minério, de exportação ali. A gente tem um robozinho que pega quanto sai do porto de minério. O Joca acompanha isso aí diariamente. Exato. Poxa, como bem o colocou, assim, a gente é fãzaço de Vale, né? Porque a história é uma história de muita qualidade, né? Muita qualidade mesmo. Acho que hoje, se você olhar para o preço que está na tela, né, falar, poxa, Vale a R$ 96, né? Pô, será que já não está caro? O consenso do mercado hoje fala muito em 115, 113 reais por ação, tá? É isso que o consenso fala. Só que quando você olha mais no detalhe, os melhores analistas falam muito em 120, 130 reais por ação, né? E da onde vem isso, tá? Da onde vem isso? Poxa, os analistas eles chegam nesse preço, né, com base no que eles chamam lá de avaliação, né, valuation, né, que é uma referência de preço, né, é um Excel, né, ele imputa os números ali e chega nesse preço-alvo, né, e o que está todo mundo falando em termos de premissa para chegar nesse preço-alvo é de que, poxa, na média do ano passado, o preço do minério, né, que é uma das principais premissas aí para chegar nesse preço-alvo, principais inputs, poxa, era de $100 a tonelada, ou seja, na média, né, o preço da tonelada de minério era $100, né? Bom, quanto que os analistas estão projetando para este ano, né? Pô, a galera está projetando $135 na média para o preço do minério. Ué, mas a tela me fala que está 170, $160. Claro, o preço hoje, né? O preço à vista. Mas na média, se fechar na média do ano $135 a tonelada do minério, isso equivale a um preço de 122, 125 reais por ação, tá? Agora, se eu for um pouco mais pessimista, ou seja, o quanto o preço do minério teria que cair para Vale o preço da tela ser mais baixo do que 120 reais a ação. Poxa, se eu colocar no meu modelo $120 a tonelada, estamos falando de R$ 100 por ação. Então, de fato, isso se o preço do minério cair, né? Cair e ficar, né? Então ele tem que sair dos 160, $170 a tonelada, cair para 130 e ficar, para na média no ano fechar por volta disso daí. A gente vai fechar o trimestre agora e o minério continua nas alturas, né? Então você tem 9 meses aí para o preço do minério cair e ficar, né? Não é muito provável que o preço do minério caia muito, porque a demanda continua forte, né? E quem está puxando isso é a China, né? É o maior comprador. Enquanto a oferta, então a dinâmica de oferta e demanda, ela está muito boa, né, para commodity, porque estamos no início de ciclo, né? No início de ciclo econômico no mundo todo. E quem está puxando isso aí é a China, sobretudo o setor de infraestrutura, né? Agora, pode ser que até tenha uma segunda perna que eu estou começando a ver aí, boa parte dos analistas escreverem, comentarem, que é se esse plano de infraestrutura nos Estados Unidos for aprovado, né?
pode ser aí um novo gatilho para esse setor, né? Mineração está indo na mesma onda, tá? Mineração, a história não é muito diferente, né? Para CSN Mineração, para CSNA, né? A holding, não é muito diferente. Gerdau também não é muito diferente, né? Claro que é diferente na composição, no tipo do negócio ali, mas costuma ser uma segunda perna do mesmo movimento, né? Então, quando o minério anda muito, as mineradoras vão bem, na sequência a siderurgia vai bem, né? E é o que está acontecendo, né? Mas quando você compara o preço da tela, né, de Vale com mineração, eu acho que mineração andou muito mais, tá? Andou muito mais. Então, o ciclo da mineradora, eu tendo a crer que pode ser um pouco mais longo do que para CSN Mineração, CSNA e Gerdau, né? Poxa, Gerdau a R$ 28,00, R$ 29,00, que é o preço que está hoje, está em cima do consenso, tá? A rua inteira está falando que vale próximo disso daí. Pode ter uma revisão para cima, né, desse preço-alvo dos analistas? Até pode, mas talvez já tenha andado muito, né? Pensando não estou falando que é para sair de Vale, que é para sair de mineração, de CSN e Gerdau, mas talvez reduzir um pouco para quem capturou esse upside, né, Hugo? Reduzir um terço, reduzir um quinto, porque outras coisas vão andar, né, Hugo? Eu concordo assim plenamente, né? A Gerdau ela tem uma defesa um pouco maior porque ela está lá ligada, metade da produção dela é dos Estados Unidos, né? O consumo ali. O aço dela é o aço mais longo, então ele vai para a construção civil, para esse negócio, para mais a parte de infraestrutura. E a Usiminas ela fica um pouco mais exposta a esse ciclo econômico local, né? Que vai ser um pouco prejudicado já nesse início de ciclo. Então, assim, se o Brasil andar muito, PIB brasileiro subir muito, a Usiminas pode ter alguma coisinha a mais para andar. Se o ciclo não for tão bom em Brasil, a Gerdau ela se protege um pouco porque ela está lá nos Estados Unidos. Então, assim, entre siderúrgicas, acho que a Gerdau é a melhor solução agora para quem quer entrar. Para quem está posicionado, na Usiminas e na CSN, eu acho que já valeria, como o Joca falou, uma redução. Tá? É muito difícil, a gente não fala assim, putz, pega a tua posição e vende. Porque, pessoal, a gente não sabe onde vai parar e a que hora vai parar, mas a gente começa a ver o balanço de risco ficar muito desfavorável para você ficar posicionado em determinados papéis. Então, o mood continua muito positivo, o viés positivo para o setor como um todo, mas a gente acha que o Usiminas já está perdendo um pouco de relação risco-retorno, não ficaria nesse papel agora. Preferiria ficar em Gerdau, e se eu pudesse escolher dentre o ciclo todo, a Vale ainda continua sendo a melhor opção, disparado, porque ela está nesse início de ciclo, porque a commodity ainda está muito alta, né? Se a commodity ficar onde está, tem muito prêmio para a Vale. Nosso preço-alvo é R$ 122,00, o papel está 96, 94, né? Joca, pega o fechamento, mais ou menos isso hoje. Então, tem um upside potencial. No caso de Gerdau e Minas, a gente já vê um preço mais justo, até com relação ao consenso de mercado, tá, pessoal? Então, assim, está muito favorável, os resultados devem vir bom para todas, mas eu acho que a Vale tem uma relação diferencial entre resultado e preço melhor, além de ser uma bela de uma pagadora de dividendo para 2021, se não for a melhor pagadora de dividendos aí da Bolsa esse ano, tá? Mesmo nesses níveis, né? Porque como é que você avalia uma boa pagadora de dividendos, Joca? Me explica aí o dividend yield, né? Como é que faz para a gente entender o que é uma ação boa pagadora de dividendo, né? Eu pego lá o preço da ação e quanto ela paga, como é que é isso? Não, perfeito. Acho que no caso da Vale, né, você tem ali uma regrinha, né? A empresa tem sempre que distribuir um pedaço do lucro, né? No caso da Vale, ela não só está com o resultado muito bom, porque ela, de novo, produz em reais e vende em dólares, e o preço da commodity é em dólar, o preço do minério lá fora é em dólar, subiu muito, então ela conseguiu vender mais caro durante boa parte do quarto trimestre, principalmente. Então foi muito bom esse último resultado recente, né? Então ela gerou mais caixa, como ela já tinha muito caixa, de resultados bons também passados, e que ela não distribuiu dividendo, segurou até onde deu, né, Hugo? Por causa do evento de Brumadinho, etc. e tal, né? Então,
Hoje, o dividend yield da Vale é por volta de 9,6%, né? Só perde para a Copel, né? Inclusive, as duas estão na carteira de dividendos da XP, né? Poxa, a Vale... Desculpa, a Vale não está, mas está para entrar, já estou antecipando aqui. E esses 9,6% de dividend yield, que tá entre os 5 maiores dividend yields da Bolsa, que basicamente é o dividendo que o investidor recebe pelo preço da ação, né? Isso se a Vale não surpreender, porque nesse ritmo de produção da Vale, a Vale acabou de entregar 300 milhões de toneladas no ano de 2020, e pode ser que surpreenda aí no primeiro tri desse ano, e olhando para o caixa dela, esse dividend yield pode ir para 13%, 15% esse ano, né? Então é muito forte, né? Muito forte. Além da Vale, Joca, você comentou a Copel. Eu destacaria aí também a B3, né? A B3, que é uma empresa... Eu fiz um negocinho aqui, eu queria mostrar para vocês hoje, e acho que algumas boas pagadoras de dividendos estão aqui nesse gráfico que eu mostrei hoje. Essa telinha preta embaixo, em cima estão algumas ações que a gente colocou como destaque para a gente comentar um pouquinho sobre elas, tá? Eu sei que a gente até passou um pouquinho do tempo, mas acho que dá para a gente usar uns 10 minutinhos, 15 aí, se todo mundo quiser, para a gente ficar aí comentando um pouquinho mais sobre papel. E aí eu coloquei aqui alguns papéis hoje, né? Um desempenho desastroso da Bolsa, e a gente tem algumas empresas com recomendação forte de compra no mercado como um todo, falando de forma geral, caso de Lojas Americanas, a Magazine Luiza, a Mosaico, a Açaí, são empresas com potencial de crescimento muito bom, ligadas ao cenário local, mas que não são empresas muito boas pagadoras de dividendos ali, estão em processo de crescimento, de investimento, e quando a empresa está nesse processo de investir em crescer, ela é mais arriscada. Oferece um retorno maior, mas não paga tanto dividendo. E do outro lado, a gente tem empresas como as seguradoras, que estão numa posição ruim por conta dos juros baixos e estão descontada por conta disso e deve ter uma certa recuperação esse ano. E aí a gente coloca ali a Sula 11, a BB Seguridade, com dividend yield ali mais ou menos, acho que na casa, se eu não me engano, de 8 a 7, 6 a 8% aí no caso dessas seguradoras. A Redditor está num processo de expansão, mas deve se tornar lá na frente uma boa pagadora de dividendos, Vale, e os bancos, né? O Banco Bradesco também entra nessa lista aí, recorrentemente como bons pagadores de dividendos. E que nesse cenário de juros um pouquinho mais alto, cenário conturbado, essas ações defendem um pouquinho. Então, se você tivesse uma carteira mais voltada para a defensiva, hoje você teria um resultado bem melhor do que a média de mercado aí, que foi desastrosa. Você tem alguma outra ação aí para acrescentar, Joca, que você acha, além de Vale, Copel, as seguradoras, né, tanto a BB quanto o Sula 11, o próprio Bradesco, a Copel, e que, assim, pessoal, não é só pagador de dividendo, tá? Estão em situações favoráveis para a gente considerar uma posição. Hugo, eu queria fazer um questionamento sobre o possível pagamento de dividendo dos bancos, né? A gente teve a questão da restrição de distribuição de lucro. Eles ainda estão bem abaixo dos valores que eles valiam antes da pandemia e pode sim vir uma boa distribuição de lucros. O que vocês veem nisso? Tá no mudo aí. Estava no mudo aqui. O clássico, acho que o caso mais clássico que a gente tem aí seria o próprio Bradesco, né? E talvez o Itaú. O Itaú a gente já acha que está num preço bem justo, né? Em termos de variação. Mas assim, o que os bancos acho que precisam é reverter um pouco daquele provisionamento que teve o ano passado, né? Se isso acontecer, além da variação de capital muito agressiva que deve ter, a gente volta a ter um retorno, né, acima lá de 20%, aquele indicador de ROI, e aí os dividendos devem voltar ali, não chega a 2 dígitos, né, mas deve ficar ali próximo de 7, 8%, com certeza, e aí para um ativo dessa qualidade, faz todo sentido estar posicionado, né? Só que nesse último balanço não teve essa reversão de provisionamento, nesse primeiro trimestre acho muito difícil também por conta da pandemia. Então o que aconteceu com os bancos é que provavelmente a gente estendeu um pouquinho
o retorno à normalidade, tanto de pagamento de dividendos quanto de retorno sobre o capital aplicado. Então, ele vai demorar um pouquinho mais do que deveria para andar. Para quem está posicionado já, eu acho que se quiser operar plays táticos ali, comprar numa semana, vender na outra, pode fazer sentido vender um pouquinho de Bradesco agora, mas para quem está pensando no longo prazo, é uma excelente alternativa para ter na carteira, né, Joca? Se você quiser me complementar? Não, perfeito. Acho que bancos aí, acho que pode, acho não, né, Hugo? Dado essa reversão do ciclo de juros, né, poxa, como você citou lá no início, né, Bradesco está bastante bem defendido, né, porque fez ali o dever de casa no provisionamento de PDD, né, ele botou ali tudo que podia de provisionamento no ano passado, no terceiro e no quarto tri, enquanto que, poxa, outros bancos como o Santander, por exemplo, não fizeram. Então pode surpreender bastante aí. Não, não diferente disso, né, Hugo? Tá na carteira da XP, o Bradesco, né? Muito por conta disso, né? Hugo, boa. Além de, a gente falou muito sobre commodities e passando por Vale, né? Mas a gente acabou não falando nada sobre os frigoríficos. E a gente tem vários clientes posicionados em frigoríficos e, a nosso entender, eles estão passando por um bom momento. Inclusive, já se fala de dividendos para um caso ou outro. Enfim, queria, né, se possível, pudessem falar um pouquinho sobre o setor, né, o que a gente está passando. Legal, legal. A gente até deu uma olhada aqui em algumas ações, né, recentemente, porque uma preocupação que a gente tem de curto prazo, né, num cenário onde o juro sobe, o Banco Central, né, aciona ali os juros de forma correta, a tendência é você voltar um pouquinho de capital especulativo nesses juros para o Brasil e o dólar cair um pouco, né? E aí eles ficam nesse samba do crioulo doido de dólar para cima, para baixo, a demanda sobe e desce, e aí a gente tem vários fatores influenciando, né? Então, assim, essa oscilação do dólar pode machucar um pouquinho o setor, mas ele está me parecendo, no geral, muito bem precificado, dentre todos os riscos que tem, com um resultado excelente que está. Assim, não andou muito do resultado para cá, né? JBS com resultado recorde, Marfrig com resultado recorde. A gente teve diversos impactos lá no passado da demanda subir, que é natural já pelas proteínas, né, de forma geral, e aquelas crises que nós tivemos na China, né, com os rebanhos sendo sacrificados, levaram o preço da proteína para um patamar estratosférico. Junto com isso, a alta do dólar levou tudo para cima e as empresas tiveram resultados recordes atrás de recordes em todos os trimestres do ano passado. Por que não subiu tanto, né? O mercado ele antecipa um pouquinho as coisas. Então, essas ações elas já estavam subindo ali no 2019 para 20, continuaram esse movimento, né? Se a gente pegar, já que se não me engano, ali 19 para 20, dobraram de preço a maioria delas, né? Justíssimo essa alta toda, porque o resultado também dobrou e triplicou em alguns casos a linha final, né, de geração de caixa. Elas devem pagar bastante dividendo esse ano. Eu não tenho uma ideia de valores, Joca. Você tem o dividend yield de JBS e BR Foods aí para pegar para a gente? Eu não tenho esses dados de dividend yield, como é que ficaria, mas assim, se a gente olhar só para resultado, parece que tem um espaço ainda para andar, principalmente uma JBS da vida, mas a gente não tem recomendação, tá? A XP está restrita na JBS por questões lá de investment banking, né? Fazendo reestruturação de dívida, essas coisas, eles acaba, ou até, enfim, eu não sei exatamente, mas acaba ficando restrito à recomendação. Então, a gente não tem preço-alvo, mas eu e o Joca, a gente fica na mesa, então a gente olha tudo, né? Então, se você quiser, Joca, pegar o consenso de mercado para a JBS, eu acho que seria legal. E também o dividend yield para a gente discutir um pouquinho aqui. Mas eu acho que tem alguns fatores aí de assim, retorno para a normalidade, tanto na oferta quanto na demanda ali, de retorno da normalidade de oferta de proteína, e também talvez um dólar um pouquinho mais acentuado que inibe a empresa de subir muito forte. Mas realmente acho que JBS, salvo aí as ressalvas de que a gente está restrito, né, como XP, falando como o Hugo e Joca aqui, dando a nossa opinião pessoal, acho que faz sentido ter na carteira com certeza, tá? E, inclusive, ela dá uma balanceada
em momentos de estresse de Brasil, quando o dólar sobe, é uma empresa que costuma defender esse portfólio, né? É uma defesa para o portfólio do investidor que está com ações aí ligadas ao cenário local, né, Joca? Hoje mesmo foi um belo exemplo, né? Muitos setores aí derretendo literalmente. E, poxa, você olha aqui na tela, Marfrig caindo 1%, JBS próximo de 1,6%, é bem o que o Hugo falou, né? O real hoje, literalmente, ali fechando de lado, né? Em relação ao dólar. O que o Hugo falou... Mas a abertura preocupou um pouquinho, acho que o investidor, né? O dólar abriu despencando, isso pode ter machucado um pouquinho ali o viés dessas empresas e que acabou não retornando no final do dia, porque a gente fica com essa incerteza, né? Será que o dólar amanhã não abre caindo de novo? Então, mas assim, são movimentos pontuais, né? O dólar está muito volátil, essa volatilidade inibe um pouco o investimento nesse setor, mas assim, é uma empresa que eu acho que vale, do ponto de vista de alocação de carteira, faz sentido ter sim, tá? De dividendo, eu realmente não tenho a informação, se o Joca conseguir ali no Bloomberg, a gente passa. Não, perfeito. Olhando aqui, poxa, Marfrig potencialmente a que vai mais pagar dividendo, né? No relativo, né? Marginal. Então, pô, o dividend yield da Marfrig para esse ano esperado é algo entre 3,5% e 4%, né? JBS próximo de 2,5% e 3%, né? 2,5% e 3%, e BRF bem para trás, tá? Abaixo de 1%, né? Até queria destacar aqui, poxa, tá na carteira da XP, Marfrig, né? E, poxa, a Marfrig tem esse potencial aí para pagar mais dividendo, porque, pô, o resultado foi muito acima do esperado, né? Recente. E aí, poxa, quando você projeta isso para frente, do que a empresa já tem de caixa e se ela continuar nesse momento bom, né? O momento é bom, né? A gente teve lá no meio do ano passado o grão subindo, aí o preço do gado subindo, que é consumindo um pouco de margem. O momento agora realmente é outro, né? As economias lá fora retomando, como o Hugo bem colocou, o Marfrig tem muita exposição lá fora, né? Tem um business muito nos Estados Unidos, né? Poxa, carne processada e in natura, né? Então, pensando no segundo semestre, volta do consumo interno ali. E aí o número que mais chama atenção nos frigoríficos, né, Hugo, a gente já bateu muito esse papo, é que se você pegar toda a geração de caixa disponível de 2020, né, de 2020 da Marfrig, né, é próximo de 6 bi de real, né? Poxa, se você olhar a capitalização de mercado da empresa, é 11 bi de real. Então, estamos falando que a geração de caixa livre da Marfrig é quase 57% do valor da empresa. Então, assim, é realmente um negócio astronômico, né? Astronômico. Legal. Joaquim, eu sei que está muito bom, mas nós estamos consumindo tempo de vocês, né? Era 1h, já faz 1h20 que nós estamos aqui. A gente se empolga, né? Se deixar... E com certeza está todo mundo online, praticamente todo mundo que entrou. Então está sendo muito bom. Mas a gente vai ter que marcar outro bate-papo, né? Encerrar hoje. Mas vamos marcar um outro, porque tem coisas que a gente queria ter tocado que não deu tempo, mas a gente tem total interesse. Uhum. Então, queria agradecer vocês. Não sei se vocês querem falar mais algum ponto, mas já passamos do horário, né? Boa. Pessoal, desculpa aí pelo horário. É que a gente, assim, o cenário muito conturbado exige que a gente dê um contexto macroeconômico antes de falar de ações, né? Então, acaba alongando um pouquinho e esse cenário está bem conturbado, né? Mas, no geral, a gente tem boas oportunidades. Eu acho que fica aí alguns nomes, né, que a gente deixa aí no painel: Redditor, Vale, os seguradoras, bancos, o Bradesco, né, as pagadoras de dividendos. E quando o cenário, acho que melhorar um pouquinho, a gente começa a falar de papéis mais agressivos, que eu deixei na tela. Mosaico é um caso bom, Lojas Americanas, Vivara,
talvez aí um mercado, supermercado Açaí, né, que fez esse split com Pão de Açúcar. Então, acho que eu queria deixar aí uma listinha para vocês ficarem de olho. E, Joca, complementa aí, por favor. E, pessoal, obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo de vocês também. Esse é o nosso trabalho, né? A gente está aqui para oferecer isso, então é agradecer mesmo vocês prestigiarem a gente aí nessa live aqui hoje, esse horário. Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Hugo, valeu mesmo, cara. Boa noite, pessoal. Saúde aí, todo mundo. E se cuidem, hein? O negócio está feio. Vamos operar de casa. É isso, gente. Então, obrigado em nome da Ficus. Hugo, Joaquim, toda a XP, todos os nossos clientes. Nós estamos começando a realmente fazer eventos online, se adaptando também, e a gente quer repetir isso mais vezes. Então, a gente também aceita sugestões no dia a dia dos nossos clientes para fazer outros eventos, algum tema especial. Obrigado para todo mundo, boa noite e todo mundo se cuida. Obrigado. Hugo, Joaquim, brigadão, obrigado pelo conteúdo. Espero que muito em breve a gente possa fazer outro, né? Tem alguns tópicos que a gente pode abordar. E, claro, né, agradecer aí para todos os clientes, todo mundo que ajudou, todo mundo que participou. Obrigado e boa noite. Valeu, obrigado, pessoal, gente. Bom descanso.